Já estamos aqui no estúdio da CBN Campinas, no caso eu já estava, Leandro também, mas César Urniani agora está aqui conosco para o quadro CBN Motor. Boa tarde para você, César, bem-vindo. Boa tarde, até que enfim, desta vez deu certo, né, de estarmos aqui pessoalmente. Estava com saudade de vocês. A gente olá também. Olá para vocês, olá para os ouvintes. Bom, hoje falando sobre as diferenças entre certificação automotiva, laudo e vistoria. Por que o pessoal confunde tanto isso? É porque realmente existem várias siglas aí, né? Eu também acabei indo correr atrás disso, porque eu confesso que às vezes até quando eu vou fazer alguma troca de carro, coisa do gênero, eu acabo me confundindo no que de fato é necessário ou não, né? O que ocorre, por exemplo, né? Eu até fiz uma busca na internet, né? Essas empresas que desenvolvem esse trabalho, a primeira coisa que você tem que ter certeza, se ela é uma empresa certificadora veicular, ou seja, aquela que gera o laudo de transferência. Muitas vezes, Stephanie, eu tinha essa confusão também do que é vistoria e do que é laudo de transferência, né? Então, o laudo de transferência é aquele que você tem que fazer baseado numa resolução do CONTRAN, que é a resolução 466 de 2013, que tem por objetivo fazer uma avaliação técnica e de identificação do veículo, né, que é exigida pelo Detran de São Paulo. A ideia é saber se aquele carro, o número de chassi bate com o número de motor, se aqueles equipamentos que você tem no carro, que são obrigatórios, né, estão ali, se luzes estão operando da maneira correta, se a parte ali de lacre da placa ou o QR Code agora para as placas novas, é isso que esse laudo faz, para trazer um pouco de segurança, né, nesse processo de compra e venda do carro. Já é diferente de um laudo cautelar, já é diferente de um check-up mecânico, de uma certificação ambiental ou mesmo de uma certificação técnica automotiva. Estão trazendo aí o primeiro aspecto, né? Acho que o pessoal, eu, por exemplo, quando a gente já fez essa chamada aqui, se me pedisse para diferenciar, eu não saberia mesmo, viu? Pois é, por exemplo, um laudo cautelar, esse já não é obrigatório. O que o laudo cautelar faz quando você vai numa empresa que é certificadora veicular? Ele vai ver, por exemplo, partes da onde esse carro veio, o histórico dele, não só da parte estrutural, mas também da parte documental dele. Corre o risco de você estar comprando um carro sem saber, e ele, por exemplo, é um carro que já teve, por exemplo, um chamado de furto, um carro que foi, por exemplo, salvo de seguro, ou que passou por uma enchente. Então, o laudo cautelar, ele vai fazer uma busca documental do carro e também estrutural, para saber se você não está comprando um carro que foi salvo de seguro, por exemplo. E quando as pessoas então reclamam da burocracia, né? É uma coisa realmente necessária, né, César? O que você, como especialista, alerta para as pessoas? Muita gente, nossa, vou ter que fazer um monte de coisa, correr atrás da papelada, resolver isso, resolver aquilo. Eu troquei de carro, por exemplo, no final do ano passado, né? A gente imagina uma dor de cabeça muito maior, mas quando resolve, tá tudo ali em dia, tudo tranquilo, nada melhor que isso também, né? É uma segurança importante, Leandro, porque, primeiro, você está comprando um bem durável extremamente caro, Sim. Número 1. Mas se não fosse só por isso, esses laudos que você faz nessas empresas certificadoras, elas dão também para você a segurança de estar comprando um carro que ele está em perfeitas condições. Tanto documental, sob o ponto de vista de amanhã você não perder esse carro quando você vai passando por uma blitz numa polícia, por exemplo, e você fica numa saia justa, porque até você explicar que focinho de porco não é tomada, que você já comprou aquele carro daquele jeito e que você, na verdade, está sendo lesado e não é quem está lesando, né, alguém ou o governo como um todo, o Detran e daí por diante, leva um tempo, número 1. O segundo é a certeza de ter um carro em perfeitas condições para rodar com a tua família, não gerar nenhum risco, né, às pessoas que estão no seu entorno. Um carro que, por exemplo, não tenha atendido recall, por exemplo. Então, esses laudos, no meu ponto de vista, são muito importantes. E não vamos esquecer que hoje se comercializa muito mais carro usado do que carro 0 quilômetro. Então, a chance de você ter aí dores de cabeça, se não tiver essa preocupação, ela é muito grande. E os laudos não param por aí, né? Você tem, por exemplo, certificação ambiental. Eu não sabia. Também não. Existem empresas, Stephanie, que você, por exemplo, vai prestar serviços para uma empresa que é totalmente comprometida com as questões ambientais.
Aí você vai colocar um caminhão, você vai colocar um carro, uma empresa, né? Vai desenvolver algum trabalho de mobilidade ou de logística ali. Nada adianta essa empresa ter esse compromisso se esses carros não estiverem regulados, né? Seja um carro a etanol, a gasolina ou a diesel, de maneira a jogar menos poluição no ambiente. Então, algumas empresas que têm o ISO 9001, elas obrigam que essas empresas passem por uma empresa certificadora e comprovem que aquele carro não está emitindo mais poluentes do que deveria. Que coisa, né? Tem coisas que a gente nem pensava que existem. A gente pensa muito na burocracia, né? Como disse o Leandro, fala, vai ser uma dor de cabeça e tudo mais, mas tudo tem um motivo, né? Tem um motivo, e eu acho que o que acontece, cada vez mais a gente observa que estão entrando algumas empresas que são certificadoras veicular, né? Se me permite, eu tive que fazer aqui uma busca. Por favor, fique à vontade. E a empresa que eu acabei usando aqui, que esses dados estão lá, que ela mostra tudo que faz, é uma empresa chamada Alesca. E o que é curioso é que eu acabei ligando para lá porque eu fiquei com dúvida. Falei, peraí, vocês estão com um monte de... Eu dei uma de repórter mesmo, né? Mas o que é essa certificação técnica automotiva? E ela explicou um negócio que é bem curioso. Ela falou, às vezes você vai lá e pega uma certificação técnica automotiva e ele fala que a partir dali você tem tudo. E não é bem verdade. Por quê? Quando você faz uma certificação técnica automotiva, ela te entrega a certificação ambiental, um check-up mecânico, um laudo cautelar, mas ela não te entrega o laudo de transferência. O laudo de transferência, ele é separado e que você tem que fazer quando você vai fazer, por exemplo, uma transferência de um carro ou coisa do gênero. No meu ponto de vista, hoje, sabe aquela coisa de levar o carro antes de comprar no mecânico de confiança? Ainda continua valendo, mas é importante você exigir um laudo cautelar, uma certificação técnica automotiva, porque através de um órgão independente, você tem a certeza, por exemplo, Stephanie, de que você não está comprando o carro com o velocímetro adulterado. Porque, às vezes, o mecânico, ele não tem um scanner potente a ponto de observar se o câmbio daquele carro está com a mesma quilometragem batendo com a que está no painel. E o próximo passo, na verdade, são de empresas, Leandro, que eu até marquei aqui, são identidade digital. O que elas fazem? Qual que é o próximo, né, nível de cuidado? Os carros vêm cada vez mais com tecnologia. Então, hoje, você consegue, através de um laudo digital, saber se aquele módulo que foi instalado no seu carro porque estava com defeito e que você comprou às vezes na internet, aquele módulo vem com um número de chassi. Aquele número de chassi tem que bater com o número de chassi do carro. E aí, quando você vai ver, através dos dados BIM, porque eles estão conectados com todos os carros e o dado BIM que existe na Receita Federal, você acaba descobrindo que você comprou pela internet um módulo que corresponde a um chassi de um carro roubado. Então, tudo isso vem com o objetivo de tentar diminuir também essas práticas, né, de roubo. Por que se rouba um carro? É muito simples, eu quero desmontar o carro e vender as peças. Sim. Então, estão cada vez mais criando meios de conseguir travar, né? Essa burocracia toda vem para travar essas fraudes que acabam acontecendo, que amanhã você fala, mas o que eu tenho com isso? Amanhã você para teu carro aqui, teu carro está sendo roubado, ele está sendo depenado, todas as peças estão sendo vendidas e estão sendo comercializadas. Quando ele passa por uma identidade digital, aquela peça já bate de que ela faz parte de um chassi de um carro roubado. Ou que, de repente, olha uma fraude que o pessoal faz que é incrível. Ele loca um carro de uma locadora, tira um módulo que está bom naquele carro, transplanta no carro dele e devolve para outro carro aquele que está com defeito. Ou seja, essas certificações todas têm por objetivo tentar parar, né, com todos esses crimes que são cometidos no mercado. E amanhã a Stephanie, tadinha, né, o Leandro ou eu, vamos comprar um carro, acha que tudo isso é uma burocracia boba e pode estar comprando um carro com peça transplantada de roubo, por exemplo, ou uma peça com defeito. Por isso, nosso ouvinte, quando for comprar um carro usado aí, não reclame da lista de coisas que você terá que fazer, porque é tudo para sua segurança. É como usar um cinto de segurança, por exemplo. Ninguém adora. Verdade. Mas é muito necessário. O que é legal é que, assim, o laudo de transferência, esse é obrigatório.
Fazer, por exemplo, uma certificação técnica automotiva, não. Então, às vezes, Stephanie, quando você faz o laudo de transferência, que é a sua burocracia, já aproveita, no meu ponto de vista, já faz uma certificação técnica automotiva, porque aí nele já vai vir o laudo cautelar, vai vir o check-up mecânico. É uma extensão para você ter mais segurança naquela compra que você está fazendo. É uma sugestão que a gente dá aqui no CBN Motor para quem não quer ter dor de cabeça. Sem dúvida, já deu para sentir o gostinho, né, Stephanie? Daqui a pouco a gente vai trazer um trecho do podcast, né? Mas é o assunto do podcast também da semana, né? Exato. Lá você vai aprofundar mais, né, César? Lá a gente vai a mais detalhe, aí o Enzo me ajuda bastante, né? A aprofundar um pouquinho mais em cada um desses itens aqui de certificação, vistoria, laudo e daí por diante. César Urniani, do quadro CBN Motor, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no estúdio. A gente fica sempre feliz de te receber. Muito obrigada, um abraço e até semana que vem. Quem sabe se você vem ou não sabemos. Até semana que vem, eu acho que sim, acho que semana que vem sim. E eu concordo com vocês dois. Todas as vezes que a gente se encontra, a gente fala assim, nossa, é muito mais legal quando a gente está junto, quando a gente está ao vivo, a gente leva, né, pro ouvinte a coisa com muito mais fervura, né? É muito gostoso estar com vocês aqui. É um bate-papo, né? É um bate-papo. Obrigado, gente. Muito obrigada, César. Até semana que vem. Até semana que vem.